e argamassas. As melhores marcas líderes de mercado você encontra aqui. Embramaco, Vilagres, Delta, Duragres, Carina e muito mais. A Nova Guararema fica na rua 19 de setembro, número 273, no coração da cidade. Saiba mais seguindo as nossas redes sociais no Instagram e no Facebook. Nova Guararema, a minha, a sua, a nossa melhor opção. A sua melhor companhia. 87,9. Todo mundo sabe que a alimentação saudável é essencial para a saúde, né? E alimentação saudável é na Quitanda Faleiro. Frutas, legumes e verduras sempre fresquinhos e com atendimento de primeira. Venha conferir nosso espaço ampliado com mais variedades para você. Na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 297, no Itapema. Ou peça o nosso delivery através do telefone 4693-37. A solução. Monteiro Supermercados, a maior rede de supermercados da cidade. Entrega em domicílio, atendentes qualificados e, claro, preço baixo todo dia. Aproveite nossa terça da carne, quarta e quinta da feira e o fim de semana do churrasco. Acesse nosso site monteirosupermercados.com ou acompanhe nossas promoções e ofertas pelo facebook.com/monteiro.guararema. Faça já o seu cartão Monteiro e tenha 45 dias para pagar, além de produtos do bazar em até 3 vezes sem juros. Endereços: Rua Capitão Alberto Aguiar, número 131, Centro, Avenida Doutor Ademar de Barros, número 441, bairro Itapema, e Rua Maria José Ramos Leite, número 89, bairro Nogueira. Monteiro Supermercados, um jeito novo de comprar. Quando perguntarem que rádio você ouve, responda Mega FM. Voltamos a apresentar programa Visão Cristã. Olá, bom dia. Bom dia, paz do Senhor. Para você que sintonizou agora, para você que ligou agora na página do Facebook. Eu sou o pastor Daniel Rosiski e trago para você, a partir de agora, uma mensagem do Senhor, com o título A Minha Família no Altar de Deus. O texto é 2 Crônicas, capítulo 26. Eu estava pensando em como servir ao Senhor, como nós termos esse posicionamento de servir ao Senhor. Muitas vezes, queridos, nós ficamos sem saber o que fazer. Não temos essa noção de altar, não temos essa noção de Deus. E nós precisamos, então, termos um relacionamento, né, com Deus. Precisamos ter essa ação de me colocar numa posição que Deus requer comigo. E diz aqui o texto: então todo o povo de Judá tomou Uzias, que tinha 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. E ele edificou Elote e a restituiu a Judá, depois que o rei dormiu com seus pais. Tinha Uzias 16 anos quando começou a reinar, e reinou 52 anos em Jerusalém. E o nome da sua mãe era Jecolia de Jerusalém. Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai, e buscou a Deus enquanto viveu Zacarias, que o instruiu no temor de Deus, e enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Versículo 16. Mas quando ele havia tornado poderoso, o seu coração se exaltou, de modo que se corrompeu e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, pois entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Mas o sacerdote Azarias entrou após ele com 80 sacerdotes do Senhor, homens valorosos, e se opuseram ao rei Uzias, dizendo-lhe: a ti, Uzias,
não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que foram consagrados para queimar o incenso. Sai do santuário, pois cometeste uma transgressão, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha na mão um incensário para queimar o incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, nasceu-lhe a lepra na testa, perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressuradamente o lançaram fora, e ele mesmo se apressou a sair, porque o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei, até o dia da sua morte. E por ser leproso, morou numa casa separada, pois foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha o cargo na casa do rei, julgando o povo da terra. Amém. Queridos, eu vinha pensando sobre servir a Deus no seu altar, tomar posições indevidas no altar de Deus. E olhando para a palavra de Deus, nós vemos que nem todos podiam se aproximar do altar. Era algo extremamente perigoso se aproximar do altar de Deus se você não fosse um sacerdote. Ou seja, se você não fosse uma pessoa separada para esta função. Nós temos liberdade em Cristo, como eu falei agora há pouco. Nós temos liberdade em Cristo, nós fomos libertos em Cristo Jesus, mas ainda hoje nós precisamos ter cuidados no altar de Deus. Não podemos chegar no altar de qualquer jeito. O altar de Deus, ele simbolicamente representa a própria presença de Deus no meio do seu povo. É o lugar santo, de onde Deus nos fala, ainda hoje, através da sua palavra. O altar era um lugar santíssimo, o qual apenas os sacerdotes podiam transitar sobre ele. Não era para qualquer um, não. Não era para o rei. Muitas pessoas hoje estão profanando o altar de Deus por serem importantes, por serem famosos, por serem reis, por serem influentes, e acabam fazendo parte do altar sem nenhuma santidade ou chamado para isso. O poder tem levado pessoas a estarem no altar. E aqui no texto que nós lemos, nós temos um episódio acontecido com o rei Uzias, onde ele pensou que por ser o rei, por estar revestido da autoridade de rei, ele podia subir e oferecer incenso no altar de Deus. Que ele poderia exercer as funções dos sacerdotes sem ser um deles, só por ser o rei. Os sacerdotes chegaram neste mesmo momento e resistiram. Não permitiram que ele profanasse o altar de Deus. Ele, com todo o seu poder, se indignou contra os sacerdotes, e o Senhor o feriu com lepra na mesma hora. Ele foi acometido de uma lepra e separado agora das funções também de rei. Amados, isso é muito sério. Vamos tirar algumas lições dessas ações, dessas atitudes que pessoas revestidas de poder, de autoridade, tomam para si
no reino espiritual, atividades que não lhe competem, ações que não lhe competem. Profanam o altar de Deus, profanam a palavra de Deus para o seu povo. E a primeira lição que a gente tira aqui, para quem está no altar do Senhor e quer colocar a sua família no altar de Deus, a primeira lição é: seja um sacerdote do seu lar, sacerdote da sua casa primeiro. Você não tem autoridade espiritual para levar a sua família para o altar de Deus se você não assumir o sacerdócio da sua casa. Amém? Você está entendendo isso, meu querido ouvinte? O sacerdócio da sua casa deve ser tomado por você em primeira instância. É você que tem que orar por sua família. É você que tem que levantar de madrugada e apresentar a sua casa para o Senhor. É você. O sacerdote da sua casa é você. As coisas só vão mudar na sua casa quando você mudar primeiro. Se isso não está acontecendo, ou se isso não acontece, se você não tem assumido essa posição mental de sacerdote da sua família, de autoridade sacerdotal da sua família, nós temos que mudar em algum lugar. Então, primeiro vamos mudar você. Vamos mudar a mim, que não estou exercendo isso. A minha família precisa ser transformada pelo sacerdote do lar, por mim, por você. Então, se nós não estamos na posição, vamos primeiro nos transformar. O sacerdote da casa, ele tem esse compromisso com Deus. Então, use a sua autoridade, use a sua linhagem sacerdotal para conquistar o altar do Senhor. Não use o seu poder de rei para isso. Não use a sua autoridade física para isso. Amém? E a segunda lição que aprendemos aqui nesse texto é que o altar é santíssimo. O altar de Deus era apenas os sacerdotes podiam ministrar no altar e eles eram separados para isso. No dia da morte e ressurreição do Cristo, no momento da morte de Cristo, o véu rasgou. O véu que separava o altar de Deus se rasgou de alto a baixo. E todos nós tivemos a partir de então a permissão, a autoridade sacerdotal para adentrar ao altar do Senhor. Eu acho que todos nós entendemos isso. Não vamos fazer aqui uma escola bíblica dominical. Não. Acho que todos nós já sabemos isso. Se você não sabe, procure informações a respeito. Pode até falar conosco. Mas todos nós entendemos isso. Agora, há algo, amados, que eu não estou entendendo. Talvez você também não esteja entendendo. É que muitos líderes que se apresentam como sacerdotes no altar de Deus têm feito isso banalmente. Têm feito isso de forma procrastinada. Têm feito isso de uma forma irreverente com Deus e com as pessoas, sem santidade nenhuma. Sem santidade nenhuma para apresentar a própria família no altar de Deus, quanto mais uma comunidade. Não é assim, amados. Quando Deus chamou Moisés para perto, que ele estava lá no deserto, diante de uma sarça ardente que Deus falou com ele, o anjo do Senhor disse para ele: tire as sandálias dos teus pés, pois o lugar onde pisas é santo. Você está na presença de Deus. Você está falando com Deus. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Quanto mais
oferecer algo em seu altar sem santificação. Se sem santidade, como diz a palavra do Senhor, nós não veremos a Deus, vocês confiam que Deus vai receber algo que estamos oferecendo no altar dele sem santidade? A nossa casa, ela passa primeiro por nós, homens, sacerdotes do lar. A minha casa, a sua casa, homem, passa primeiro por nós. E é claro que Deus quer abençoar a nossa casa, mas muito mais do que isso, Ele quer fazê-lo por meio de nós, por meio de você, sacerdote. Ele te constituiu sacerdote da sua casa. Apocalipse, no capítulo 1, 5 e 6, nos mostra isso. Aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdote para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelo século dos séculos. Amém. Você, eu, fomos constituídos sacerdotes em Cristo Jesus. Agora, para exercer esse sacerdócio que o Senhor Jesus nos concedeu, nós precisamos estar atentos às nossas atitudes, ao nosso dia a dia, do nosso relacionamento com Deus. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor lá em 1 Pedro. A terceira lição que nós aprendemos nesse texto é que o sacerdote do lar, ele não tem medo de confronto. Não. O sacerdote do lar, ele não tem medo de confrontar uma autoridade que está em desalinho com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, com o sagrado de Deus. E nós vemos isso aqui no versículo 17 e 18 do livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Porém o sacerdote Azarias entrou após o rei, e com ele 80 sacerdotes. 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes, e resistiram à autoridade máxima, resistiram ao rei. E lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, aos filhos de Arão. Por que não compete? Porque você está no pecado, você não está em santidade, e essa competência não é sua. Tu és rei, rei de uma nação, não o sacerdote da nação. Para apresentarmos a nossa família no altar de Deus, temos que ser boca de Deus, confrontar o pecado. Não podemos, queridos, nos esconder atrás de uma atitude de falsa pacificação. Não, é melhor deixar assim para não ter briga e tal. Não. É preciso que tenhamos uma postura de amor, mas firme, uma postura de compreensão, mas com firmeza, pois pelo contrário nós corremos o risco de perdermos a nossa casa, de perdermos o domínio do nosso lar. O sacerdote que está sobre você, homem, que está sobre nós, homens, maridos, pais, é que vai mudar o rumo das famílias e da família do século 21. Muita coisa já foi perdida. Muita coisa está sendo proposta a ser perdida. Mas nós, eu e você, homem, sacerdote, nós temos a obrigação, nós temos a designação de comandarmos as nossas casas, como marido, como pai, com respeito e moderação. Nós estamos sendo corrompidos pelo poder designado às pessoas erradas.
estamos caminhando por uma direção do caos, caótica, diante de Deus. Estamos caminhando na contramão de Deus. E nós precisamos assumir a nossa posição diante de Deus. Não podemos ficar omissos e tomando decisões fora da nossa competência, que foi o caso de Uzias. Tomando posições fora da sua competência de poder. Amados, a competência de poder está na sua casa, na sua família. Você é o sacerdote. Você deve tomar ali posições sacerdotais, posições espirituais, para conter o desmando e a irregularidade dos fatos dentro da sua casa. Hoje, mais do que nunca, nós precisamos rever as nossas ações sacerdotais, de pai, de marido. Rever as nossas ações de sacerdote da nossa casa e agirmos de uma forma correta diante de Deus. Diante de Deus. Esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio como sacerdote constituídos em nossa casa. Você que assumiu o comando de uma família, casou-se, agora você tem esposa e filhos. Meu irmão, você é autoridade nessa casa. Você é o pai, você é o marido. Você é o sacerdote desta casa. Então não permita que outras pessoas entrem na sua casa, no altar da sua casa e queimem incenso, tragam fogo estranho, tragam coisas estranhas, conversas estranhas. Isso pode ocorrer. As astúcias do maligno são diversas e ele sempre traz para dentro das nossas casas incenso estranho, conversas estranhas, comportamentos estranhos. E cabe a nós, a mim e a você, o sacerdote da casa, a tomarmos posição diante de Deus e resistirmos a essas coisas, assim como os sacerdotes resistiram ao rei Uzias. Resistir, não permitir, não dar acesso a quem não tem autoridade para isso. Amém? Você está entendendo isso? Então esse é o nosso desafio hoje. Essa é a posição que nós estamos buscando hoje, de restauração. É o nosso desafio. O que aconteceu ali com o rei Uzias? Ele foi resistido pelos sacerdotes, ele foi alertado, e ele sabia disso. Os reis nesses tempos, eles conheciam as Sagradas Escrituras, eles conheciam as normas de Deus. E ele estava ali transgredindo uma norma de Deus, agindo como sacerdote em lugar onde ele não tinha competência, tomando posição de autoridade onde ele não tinha autoridade. Azarias e mais 80 sacerdotes vieram ao seu encontro e o resistiram, não permitiram, alertaram a ele da intenção errada que ele estava tendo e como ele estava agindo nela. Fizeram um alerta. Não te compete, Uzias, a isso. E ele resistiu também aos sacerdotes e tentou infringir, manteve o incensário na mão e tentou impor a sua autoridade de rei. Então dos céus veio o sinal. Dos céus veio sobre a testa dele a lepra. E os sacerdotes viram imediatamente, e ele também sentiu imediatamente. Amados, nós não podemos agir
contra a palavra de Deus. Não. Não. Nós temos liberdade em Cristo Jesus. Nós somos livres. Você é livre, eu sou livre. Mas essa liberdade não nos dá o direito de agirmos sem santidade no altar de Deus. Você líder, você pastor, você ministro da palavra, você homem, você mulher, que conduz a palavra do Senhor em autoridade para outras pessoas. Sede santo, sede santo. O altar do Senhor é lugar de santidade. Hoje nós temos liberdade em Cristo Jesus. Eu e você podemos adentrar ao altar com liberdade, mas não sem santidade. Sem santidade, impossível de agradar a Deus. Sem santidade, não temos autoridade, não temos autorização espiritual para adentrar ao altar de Deus e proclamar a palavra de Deus como se fosse a maior verdade nas nossas vidas, quando não é. Precisamos estar atentos a isso. Como é que está a sua vida hoje diante de Deus? Como tem sido o seu comportamento diante de Deus? Porque, amados, por muitas vezes, diante de uma sociedade, nós temos um comportamento maravilhoso, um comportamento aplausível, digno de aplausos, mas o nosso relacionamento com Deus, o nosso comportamento com Deus está comprometido. Não há santidade. Então entenda você que tem adentrado ao altar do Senhor hoje com liberdade. Se há um problema, se há uma dificuldade, se há uma necessidade de retratação ou de tratamento, faça isso. Não adentre ao altar em pecado, não adentre ao altar, não resista a Deus. Não resista à palavra de Deus, não resista ao Senhor. Isso trará jugo sobre a sua vida. Perceba o que aconteceu ali naquele momento com Uzias, o rei. Ele foi acometido de uma lepra. Deus o tirou, inclusive, do seu poder de rei. Ele foi destituído por afrontar ao Senhor, por afrontar a palavra do Senhor, as instruções de Deus. Então nós precisamos tomar muito cuidado nesse momento, amados. Você ministro, você que prega a palavra do Senhor, você que leva a palavra do Senhor, busque essa santidade sacerdotal do Senhor, para que você não seja punido, não seja excluído, até da sua autoridade de rei, de comando. Você homem, você é o sacerdote. Presta atenção no que o Senhor está falando com você através aqui do programa Visão Cristã. Preste atenção. Nós precisamos estar atentos. O mundo está nos conduzindo a banalizar o Evangelho. O mundo está nos conduzindo a banalizar a nossa relação com Deus. O mundo está oferecendo todas as artimanhas malignas para que venhamos a perder a nossa comunhão, a nossa santidade com Deus. Que venhamos a perder a nossa posição no altar de Deus. Isso é muito sério, amados. É muito sério. Todos os dias nós somos acometidos de ideias, de ideais, de ideologias, de manipulações, de falácias, de narrativas que nos afastam das Sagradas Escrituras, que nos afastam
da dignidade, da moral cristã, para uma relatividade de Deus, onde as pessoas veem Deus em todas as coisas. Não, não é assim. Deus é soberano. Deus criou todas as coisas, mas todas as coisas não são Deus. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Eu preciso entender quem é o meu Deus. O meu Deus é um Deus de liberdade, mas não é um Deus de libertinagem, não. E nós precisamos saber disso. Nós precisamos viver isto, porque muitos sabem, mas não vivem. Nós precisamos viver esse relacionamento de santidade com Deus, onde nós possamos compartilhar do nosso dia a dia, meus queridos. Compartilhar do sacerdócio que está lá dentro da minha casa, que está aí dentro da sua casa, que está aí na sua mente, que está aí no seu coração, e que você tem tem transferido isso para os seus filhos, para a sua esposa, para os seus vizinhos, para as pessoas da sua convivência e para a sua comunidade, quando você exerce autoridade espiritual sobre elas. Entende isso? Deus é bom. Jesus Cristo morreu naquela cruz por você. Por você que nesse momento não acredita nele. Acha que isso é bobagem. Jesus Cristo morreu por você que pensa dessa forma. Morreu por mim. Nós precisamos tomar posição diante de Deus. Entender que nós estamos sendo conduzidos por homens gananciosos, sem escrúpulos, que não têm amor às pessoas, que não têm amor à pátria, que não têm amor à família. Jesus Cristo é amor. Deus nos amou de tal maneira, amados, que enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. E nós precisamos entender isso, para que possamos assumir um sacerdócio individual, pessoal e familiar. Para que possamos transmitir esse sacerdócio a outras pessoas de forma clara, de forma visível, de forma abençoadora. Amém? Que Deus continue abençoando a sua vida. Até a próxima semana, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Fiquem na paz.